Simples Nacional está dispensado esse ano, em 2026, né, de informar as alíquotas testes de IBS e da CBS. Porém, não é menos importante a atenção a ser dada em 2026. Esse desafio novo aí do Simples Nacional, como é que ficam essas regras e que impactam o Simples hoje? E outra novidade também da questão da receita bruta, ela foi ampliada, né? Então, a gente pensa assim, tudo que entra na conta do Simples Nacional, seja serviços, bens, direitos, ela será o fato gerador do IBS e da CBS. Então essa revisão precisa fazer para ontem, né? E se organizar esse ano para começar janeiro do ano que vem com tudo prontinho. 2026 é um tempo de preparo para que em 2027 ele entre ali com toda a ação da reforma tributária. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IOBcast para resolver os desafios de contadores e empresas. Meu nome é Carlos Dias, sou diretor na IOB. Estou aqui com a Janice Lima novamente, né, Janice? Participou no nosso primeiro episódio, ela retorna aqui para trazer mais informação para a gente. E o assunto agora é Simples Nacional, né, Janice? Parece ser simples, mas não é, né? Tem muita complexidade por trás disso, né? Principalmente por conta das mudanças. Eu estive olhando, são mais de 18 milhões de empresas hoje nesse regime, né? E tem muita coisa que a reforma traz em termos de mudanças, né, Janice? Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Carlos. Obrigada, pessoal. Então, o Simples Nacional está dispensado esse ano, em 2026, né, de informar as alíquotas testes de IBS e da CBS. Porém, não é menos importante a atenção a ser dada em 2026. Por quê? Porque ele vai continuar recolhendo normalmente, né, dentro do PGDAS, não vai ter mudança nenhuma. Porém, em setembro de 2026, para o Simples Nacional que quer recolher pelo regime híbrido, que é por fora do Simples, ou seja, em guias separadas, né, não é na guia unificada, terão que fazer a adesão em setembro de 2026. Então, isso é uma novidade para o Simples Nacional, né? Antes não tinha essa possibilidade de escolher, né? Quero ficar recolhendo no Simples, quero recolher por fora, né? Então, agora vai haver essa possibilidade. Então, é necessário que o Simples dê uma atenção a essa questão. Nesse sentido. Legal. E eu estava vendo a questão do documento fiscal, né, Janice? O documento fiscal, no começo do ano, até que a legislação começou, até no finalzinho do ano passado, né? Onde entraram ali o período de teste. Teve muitas empresas, né, que estavam com dúvidas, né? Então, pelo que você falou, em 2026 não há necessidade de você informar no próprio documento fiscal, caso ele seja do Simples Nacional, né? Mas ele não pode informar, né? Que senão também as regras são aplicáveis, não é isso? Exato, exatamente. Então, assim, em 2026 ele está dispensado, inclusive as empresas com excesso de sublimite, né? Então, tem o sublimite do ICMS e do ISS, que é de 3.600.000, que se ele ultrapassar, ele recolhe por fora. Então tem essa dúvida. Até mesmo os que estão recolhendo por fora ficam dispensados? Então, sim. Acaba dispensando nesse aspecto, né? Exatamente. Porém, é aquilo que você mencionou, né? Se for informar no documento fiscal, tem que dar total atenção a todos os critérios e requisitos, para não dar futura rejeição, né? Tudo bem que tenha a suspensão ali da rejeição nesse primeiro momento, mas... Futuramente ela vai acontecer. Exato. Né? Não, legal. E entrando no aspecto dos créditos também, né? Como é que fica essa questão do Simples Nacional? Porque hoje já existem, né, uma série de restrições, né, com a legislação atual. E com a entrada do IVA dual, como é que fica essa questão do Simples Nacional com relação aos créditos? Então, o Simples Nacional, ele não faz crédito, né? Mas ele pode permitir aproveitamento de crédito. Uma coisa interessante agora que, né, foi publicado é que se ele fizer a opção pelo regime híbrido, recolhimento fora do PGDAS, né, em guia separada, ele vai poder usufruir tanto dos créditos quanto dos benefícios fiscais. Né? Então, essa análise é muito importante a ser feita ali, né? Dependendo dos clientes que
trabalha, talvez seria interessante por conta dessa possibilidade desse crédito e débito, né? Por conta dessa transição também, né? É necessário acompanhar, né? Ter ferramentas, inclusive, para Exato. ele entender como fica, né, esse cenário do Simples Nacional ao longo dos próximos anos também, né? Até porque ele Exatamente. possa optar essa questão do recolhimento que você comentou, que seria a partir do final do ano, de setembro, né, que você trouxe Sim. ali essa questão. Legal. E aí entra também as mudanças de alíquota, né? Com relação ao faturamento, como é que fica tudo isso dentro do Simples Nacional? Então, ele continua com 4.800.000, né, em geral. O sublimite do ICMS e do ISS passa a ser chamado limite do IBS, porém com uma novidade, continua recolhendo tudo dentro do PGDAS, né? Então, em 2026 não tem esse aumento de alíquota. A partir de 2027, as alíquotas do IBS e CBS, gradativamente, elas vão entrando nos anexos do Simples para recolher dentro, unificado ali no PGDAS, né? E aí, quem escolher o recolhimento híbrido, recolhe os demais impostos dentro do PGDAS normalmente, só o IBS e CBS que recolheria no outro momento. Aliás, é importante, você falou de uma questão importante do PGDAS. A Serpro hoje, os softwares, de um modo geral, já estão muito conectados às APIs da Serpro para enviar o PGDAS, né? E a questão de se enviar via API é uma automação muito mais, né, eficaz, vamos dizer assim, do que ele ficar enviando a guia empresa por empresa, né? Então, quando vier essas mudanças, quando tiver toda essa demanda, né, alterada, vai ser cada vez mais importante ele optar por esse tipo de tecnologia, como a gente tem hoje no nosso fiscal, por exemplo, dentro da IOB, né? Ao invés de usar essas tecnologias que permitem que você digite, que você erre, que você, né, incorra ali numa questão que é errar, né, esse imposto, né, o cálculo desse imposto, né? Então, esse aspecto da tecnologia está muito conectado com essa mudança aí que você trouxe, né? Sim. E aí o outro ponto também são essas regras de tributação, né? Nesse desafio novo aí do Simples Nacional. Como é que ficam essas regras e que impactam o Simples hoje? Hoje, em 2026, né? Hoje, como já vem acontecendo, em 2026 permanece da forma que está sendo recolhido. Observar a questão de recolher por fora a partir de setembro. Mas, em 2027, né, como o IBS e a CBS entra nos anexos do Simples, então, essa situação do recolhimento passa a ser onde foi o destino, o consumo, né? Então, tem essa questão, né? O empresário tem que ficar atento a isso e também a precificação também, né, do produto, né? Que entra essa Exatamente. questão dos impostos por dentro, por fora, né? O Simples é diferente, né? Exatamente. Então tem que ter atenção. E outra novidade também da questão da receita bruta, ela foi ampliada, né? Então, a gente pensa assim, tudo que entra na conta do Simples Nacional, seja serviços, bens, direitos, ela será o fato gerador, né? Do IBS e da CBS. Não só da operação em si, Exatamente. mas toda e qualquer receita. Exatamente. Interessante. E vamos voltar um pouquinho na nota fiscal com relação às penalidades que foram trazidas agora pela Lei Complementar 227, que foi a PLP 108. Elas também abrangem o Simples Nacional? Como é que fica essa questão? Como o Simples em 2026 está dispensado das alíquotas teste, então, para ele, é 100% suspensa essa questão aí, né? Então, porém, 2027 tem que ter uma atenção para que seja colocado todas as funções ali e operações do documento fiscal, né? Então, CST, Seclestrib, na nota fiscal de serviço também, né? Revisar os cadastros. Exatamente. Né? Volta no que o Sérgio trouxe no cadastros. episódio anterior. Né? O Sérgio trouxe, junto com você também no primeiro episódio, nessa questão de se preparar, né? A revisão de cadastro, tem variáveis novas, né? Clastrib, nós já falamos aqui, CST. Então, essa revisão ele precisa fazer para ontem, né? E se organizar esse ano para começar janeiro do ano que vem com tudo prontinho. Exatamente. Então, em 2026 é um ano de preparo. Não é para deixar para lá. Porque, embora esteja suspenso, não posso deixar para lá. Eu tenho que me preparar o sistema, unificar meu sistema,
para trazer redondinho ali no final do ano, para que 2027 comece 100% ali com a aplicação. Muito importante. Janice, estamos chegando ao final de mais um episódio do Yobcast. Queria te agradecer novamente a tua presença. E como a gente já combinou lá no começo sobre aquele nosso rito de deixar a mensagem final, o que você falaria agora para as empresas de um modo geral, para os contadores também, frente a todas essas mudanças que você trouxe aqui para a gente, né? Uma mensagem final de como orientar as empresas, o que fazer agora. Você já falou de se preparar, né, para 2027, dentro dessa questão aí que envolve o Simples Nacional. Então, 2026 é um tempo de preparo para que em 2027 ele entre ali com toda a ação da reforma tributária. Então, é muito importante ali a figura do contador, da consultoria, estude, faça os cursos para ingressar ali em 2027 redondinho. E é aquilo que eu sempre falo, né? Nota fiscal certa, reforma fácil. Muito bom. É isso aí, pessoal. Esse foi o Yobcast para resolver os desafios dos contadores e das empresas. Inscreva-se no nosso canal, no canal da Yob, no YouTube, para você não perder os próximos episódios. Gostou do nosso bate-papo? Deixa seu like e até o próximo episódio.